Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos de informação, porque recentemente foi divulgado, né, o maior aquecimento ocorreu em 2025, como é que vai ser 2026, e isso contrasta com os dados apresentados das temperaturas da baixa troposfera, né, que é justamente onde os seres humanos habitam. Tá? A gente vai entender da onde que vem esses dados, tá? E por que isso foi divulgado. Vem comigo, vamos junto. Então, recentemente aí foi divulgado esse gráfico, né, que é do Dr. Roy Spencer, PhD, tá? Uma sumidade nessa área da climatologia, para vocês compreenderem. E vocês notam aqui, né, dezembro de 2025, mais 0,3 graus. Tá? Apesar desse valor positivo, abaixo, como eu já coloquei aqui, republicando os dados, né, do satélite UAH, Universidade do Alabama, abaixo do 0,43 anterior. Tá? E devidamente explicado aqui, né, que esse ápice dessas temperaturas aqui da baixa troposfera, tá até ali, né, Global Lower Atmosphere, da versão 6.1, demonstrando essa queda. Essa queda aqui, tá? E antes, essa subida abrupta ali entre começando em 2023 e até 2025, tá? Por causa justamente do El Niño, que foi muito forte, tá? Nem tão forte assim quanto foi o El Niño de 2015 e 2016, né? Nós tivemos outro aqui, né? O Super El Niño também de 97, 98, mas nada suplantando aquele dali. Mas o que acontece aqui? Nós tivemos essa subida abrupta na temperatura global, né? Pegando ali a baixa troposfera, os dados de satélites, os satélites cobrem muito bem isso daí, devido não só ao El Niño, mas já explicado aqui, a erupção do Tongariro Rapai, lançando toneladas gigantescas de vapor d'água na atmosfera, e esse sim sendo um famoso gás do chamado efeito estufa, tá? E a baixa redução de nuvens, onde essa baixa redução de nuvens também com dados apresentados massivamente aqui neste canal, isso, alguns artigos publicados, revisados por pares, demonstrando essa redução de nuvens vindo desde a década de 70, 80 até agora. Né? Mas o que acontece nisso tudo que a gente está observando aí? Primeiro, né, a mídia ignorou isso. Né? A mídia ignora isso. Tá? Agora, o que acontece aqui também? Tá? O que acontece é que quando a gente analisa esses dados friamente, a gente repara e se depara com isso aqui. O que é isso? Muito simples. À esquerda, a anomalia vermelha em abril de 2024, tá? Atingindo o nível mais alto em 2 anos, assim como o valor ao lado referente ao hemisfério norte. As demais colunas, a partir da esquerda, representam o hemisfério sul, os trópicos, os Estados Unidos, o Ártico e a Austrália. Em todas essas regiões, a gente observa o quê? Uma tendência claramente de queda nessas temperaturas. Quando a gente observa também o Pacífico equatorial, a gente também se depara com alguns dados interessantes. Ao longo do Oceano Pacífico Equatorial, essas temperaturas da superfície do mar, a TSM, ela tem diminuído há meses.
No relatório recente, inclusive, sobre a formação das oscilações El Niño, aquecimento, e Laninha, resfriamento, o Serviço Meteorológico Americano, a NOAA, e o próprio BOOM, que é o Serviço Meteorológico Australiano, onde dessa vez o Serviço Meteorológico Australiano está dando um show em cima da NOAA a respeito de dados e acoplamento para ocorrência de Laninha ou El Niño. Isso daqui já foi explicado aqui também e lá no meu outro canal de previsão do tempo, com o Alerta do Tempo, apresentando anomalias acumuladas dos 3 últimos meses. Desde setembro passado, a NOAA observa justamente, né, e claramente que as TSM, a temperatura da superfície do mar, permaneceram abaixo da média em grande parte do Pacífico Equatorial. Né? A gente pode ver isso aqui através dos dados de 2025 aqui abaixo. Tá? Tem uma outra coisinha. Observe o aquecimento dos oceanos por volta de 2015 e 2016 nessa tabela. É muito claro, não precisa ser nenhum especialista. Causado por El Niño particularmente muito forte. O recente El Niño também foi forte e causou um aquecimento dos oceanos. Né? Mas o que acontece? Ele sozinho não foi capaz de causar esse aquecimento abrupto, né? Entrando aí a alta redução de nuvens, gerando o que? Complicações no albedo, né? Ou seja, adentrando maior radiação solar. Perfeito? E isso gerou, né, também com artigos publicados, também com artigos revisados, gerou um aquecimento nessas TSM. Tá certo? Tem mais dados muito marcantes. Aqui é justamente os dados da NOAA, tá aqui acima, para não ter lero-lero. O que acontece aí? Esse é o gráfico mais recente que mostra as temperaturas da superfície do mar, 60 graus sul, 60 graus norte. O que a gente nota aí? De janeiro a dezembro. Pegando aqui vários anos, né, conforme vocês podem ver aqui ao lado. Tá? O que vem aí? Novamente, os dados demonstram temperaturas diminuindo. Com 2026 começando mais frio do que 2025, que por sua vez foi mais frio que 2024. Aliás, quando a gente fala de oceanos, e isso abordava muito nas minhas palestras, entrevistas em rádios, seminários e congressos, no passado, a gente tem o sistema, que é o sistema Argo, né, que são boias com um mecanismo para vocês entenderem, para o público leigo entender, onde, né, mergulha ali, né, um equipamento que justamente faz esse monitoramento, não é modelo, não é isso, tá? Ele desce, por exemplo, 2.000 metros de profundidade, né, e vai coletando vários dados, não só a temperatura. Quando ele sobe, né, ele tem um sistema que lança esses dados para universidades e há pouco tempo atrás, bastante tempo, né, está em 2026, acho que foi 2007, são tantos dados, acho que foi 2007, são tantas datas que haja cabeça, né? Quem controlava isso era o Josh Willis, da NASA, e parece que na época ele recebeu um puxão de orelha a respeito disso. Eu sempre abordei isso. Eu tenho esses dados aqui, tá? Que são vários pendrives com dados. Porque demonstrava o quê? Os oceanos estavam se resfriando. Isso naquela época. Tá? Isso naquela época. Eu não estou falando de TSM, eu estou falando a baixíssimas profundidades ali. Né? Ele recebeu um puxão de orelha e depois falou que foram lançados dados novos que tinham que ter passado por correção, não sei o quê, que esses equipamentos não estavam bem calibrados e parará. Enfim, foi muito estranho na época isso daí. Mas, os últimos anos, a gente testemunhou eventos realmente
assim, alguns extraordinários, tá? Mas é surpreendente o desinteresse científico, tá, em explicar as causas, da onde vem aquilo, né, e atribuir tudo a uma coisa só, né? O próprio painel do clima, o IPCC, que é o painel intergovernamental, ou seja, intergovernamental quer dizer entre governos, ou seja, o IPCC não faz ciência, ele faz revisão bibliográfica e dá muito mal feita, tá? O que acontece? A resposta, vamos dizer, entre aspas, consensual, que isso não existe, é o ser humano, não sei o que e não sei o que lá. Mas o que acontece é o seguinte, tá? O que acontece é o seguinte. Nós tivemos não só a erupção desse vulcão, mas essa dimensão enorme de vapor d'água causou o quê? Grandes perturbações na atmosfera, tá certo? Estima-se, né, que essa erupção do Tongariro Rapai, o voto de 2022, aumentou o vapor d'água na alta atmosfera em cerca de 13%, sendo responsável por grande parte dessas anomalias que a gente está sofrendo. Isso não se dissipa de uma hora para outra, isso não desaparece de uma hora para outra. Né? Perfeito? Então a dimensão desse enorme aumento do vapor d'água na estratosfera, a gente consegue observar também em dados. Olha só os dados aí. Né? A gente consegue mensurar isso. Perfeito? Então os ativistas, ambientalistas, né, e o próprio pessoal engajado na causa, já vou entrar na parte desses modelos, né, desses cenários, que vocês vão entender o porquê disso tudo. Eles aproveitaram isso para divulgar logo o quê? A narrativa deles. Né? A narrativa deles. Então, é muito interessante. Né? Ao invés de determinar as causas dos eventos, tá certo? O que os cientistas fazem? Tentam encaixá-los diretamente na narrativa dominante, usando esses modelos. É aí que está o problema. Vocês vão ver os dados. Tá? O que acontece? A grande tragédia dessa era da ciência climática consolidada, né, está sob esse crescente um escrutínio, tá? Um escrutínio, porque você pega dados de reanálise, dados de modelagem para colocar isso tudo. Então, o que acontece? É um fracasso épico. Os modelos climáticos sugerem que a resposta de aquecimento mais forte do sistema ao aumento das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa, que eles consideram o CO2 e etc., né, ocorre na troposfera superior tropical. Isso produz o ponto quente tropical previsto pelos modelos. Tá? Então, o que ocorre aí? Quando eles pegaram os dados dos oceanos, isso deu uma variação de centésimos de grau, que quando a gente pega e coloca isso, analisando o erro padrão, o desvio padrão, é uma coisa que não dá para mensurar. A incerteza é maior. Além do mais, esses dados foram para a reanálise. O que é a reanálise? Modelos. E esses modelos, eles estão justamente calibrados, ajustados, para justamente jogar isso para cima. Por que joga essas temperaturas para cima? Porque está a condicionante ali. Né? E quando eu trabalho com modelos, essa parte de reanálise, cenários, é o nome certo, e cenários, o que é o cenário? O cenário é uma coisa hipotética. Né? E sendo uma coisa hipotética, para eu manter esse cenário, eu preciso de uma continuidade. Então, se um desses cenários apresentar um dado que não convém, né, eu descarto esse tipo de cenário, vocês vão ver isso aqui, né, e mantenho o cenário que mais convém para justamente manter a continuidade. O cenário hipotético, ele precisa dessa continuidade, ele precisa dessa coisa contínua. Tá? Perfeito? Então, o que acontece?
Vamos dar uma olhada aqui nesse dado de modelagem. O que ocorre aí? Muito simples, né? Não, deixa eu mostrar primeiro esse daqui. Aqui é observado, né? Tá aqui, ó, Client Models versus observação. Então, observado e modelos. É aí que vem o perigo. É daí que vem o perigo. Comparando as tendências de temperatura decenais de 39 modelos climáticos, que são essas barras vermelhas, com observações coletadas pelas radiosondas, que são os balões meteorológicos, satélites, reanálises de dados globais, sendo que aí também entra, às vezes, uma periculosidade, porque, como eu sempre digo, né, cenário é cenário, modelo é modelo, mundo real é mundo real. A gente já tem um problema seríssimo com essas estações meteorológicas, né, que não seguem o padrão ouro determinado pela própria NOAA. Não segue. Então, aí, né, utilizando todos os tipos de dados meteorológicos disponíveis. Qual é a conclusão que se chegou a respeito disso? A barra de tendência da sonda no gráfico acima, verde, em verde ali, representa a média de 3 conjuntos de dados, né? Média de 3 conjuntos de dados. Que a gente pega a cobertura de radiosonda nos trópicos, que é muito escassa, a tendência da reanálise, que é preta, provém de 2 conjuntos de dados, e a tendência do satélite, em azul. E a média é a média de 3 conjuntos de dados. De todos os tipos de dados observacionais, apenas os satélites fornecem cobertura completa dos trópicos. Surpreendentemente, todos os 39 modelos climáticos exibem tendências de aquecimento maior, vocês estão vendo aí, do que as 3 classes de dados observacionais. Quando a gente compara a série temporal, o negócio esquenta um pouco mais, tá? Em duplo sentido. Por quê? Nessa série temporal, a gente nota que os dados completos de reanálise para 2025 ainda não estão disponíveis. A codificação por cores permanece a mesma do gráfico anterior. É fato que o ano excepcionalmente quente, 2024, realmente se destaca, né, por causa novamente, diminuição de nuvens, Tongagun Rapaz, El Ninho. Né? Além do que, se a gente pegar dados de superfície, os próprios satélites, né? A cidade tal, cidade de A a F, vamos supor. Né? Cidades tiveram crescimento, você tem maior radiação solar adentrando, com asfaltos em tudo quanto é lugar, uma verdadeira ilha de calor cada vez mais atenuada. Então isso joga também para cima. Muitos falam, mas os dados da troposfera, né, não se encaixam. E justamente vocês estão entendendo por quê. O que está acontecendo para essa discrepância? E por que a gente tem que se importar? Primeiro, esse aquecimento causado aí nos modelos são essas inadequações. Tá? Eles têm que estar adequados corretamente a essas coisinhas, sendo que é difícil. O modelo, como eu sempre coloco nas minhas explanações, ele não consegue reproduzir várias interações, oceano com a atmosfera, as interações, né, a reprodução de nuvens, de vento. Eles falham nisso. Né? Eles falham. Então, por exemplo, essa convecção úmida profunda redistribui não apenas energia térmica, por exemplo, mas também nuvens e vapor d'água.
E ambos impactam o quê? Em camadas da atmosfera. Né? Agora, impacta no feedback total de vapor d'água. Então, o que acontece? O que acontece? Os modelos, na verdade, eles corroboram uma interpretação, pois já se sabe há muito tempo que esses modelos, o chamado ponto quente, entre aspas, mais intenso na troposfera superior, tendem a apresentar um maior feedback positivo de vapor d'água. Agora, é irônico porque que esses modelos não são corrigidos. Eles não fazem isso. Eles apresentam uma variação de mais de 3 vezes na sensibilidade climática, uma disparidade que persiste há mais de 30 anos no campo da modelagem. Então a gente tem essa diferença nos modelos, nos processos convectivos úmidos, nuvens, vapor d'água, né, que causam essas retroalimentações positivas. Aí esses cenários todos produzem, maior aquecimento. 2, os aumentos excessivos de GE, os gases de efeito estufa. Então, quanto mais eles inserem nesses modelos computacionais, né, os cenários, por exemplo, SSP, o RCP 8.5, isso vai jogando para cima. Aqui, eu não sou contra os modelos, não é isso. O modelo ele serve muito para a previsão do tempo, mas a previsão climática ele não consegue. Tanto é que quem me acompanha no Alerta do Tempo, né, quantos prognósticos já mudaram que eu apresento? Quantos? E isso estou falando num curto espaço de tempo. Às vezes 10 dias, 15 dias à frente, muitos perguntam, como é que vai ser a primavera, como é que vai ser o verão? A gente não tem como saber. Mas o cara quer chegar e colocar esses cenários para daqui a 10, 20, 30 anos, baseados o quê? Cenário. Uma coisa hipotética. Né? Agora, quando a gente pega esses dados, a gente nota justamente isso. Né? Essas reanálises, tá certo? Essas reanálises, esses 30 e tantos modelos, isso tudo prejudica, joga a temperatura lá para cima. E notem que os próprios modelos não há uma convergência. Já foi apresentado isso aqui também. Porque eles não conseguem. Eles não conseguem reproduzir o mundo real. Né? É um mundo hipotético. Né? Aqui, o que é isso? É justamente os dados, né? O gráfico. Né? A anomalia de temperatura global da baixa troposfera, na versão 6.1, mais 0,30. Ficou abaixo de 0,43. Em relação a novembro de 2025. Esse gráfico aí é de 47 anos no registro de temperatura do satélite OH, do ano mais quente, 2024, ao mais frio, 85. Como se pode ver, 2024 realmente foi um ano anormalmente quente. E como eu já falei, para terminar, isso não pode ser atribuído somente ao El Niño, sendo ele um dos grandes influenciadores conjugados com a baixa formação de nuvens, né? A redução de nuvens muito alta, erupção do Tongarunga Rapai. Agora, cabe ressaltar o seguinte, grande parte desses dados aqui, né, é muito fácil chegar e demonstrar, vamos demonstrar agora o gráfico recentemente, lá do Copérnicos, né, a mídia apresenta, mas não explica de onde que vêm esses dados. Mas eu coloco. Nós estamos sofrendo hoje em dia uma avalanche de modelagem. Donde até, por exemplo, o modelo NOAA Global Temp, a versão 6, agora utilizando inteligência artificial. Aí tem o REDCRUT 5, o ERA 5, que também é outro problema.
o conjunto de dados do Berkeley, que reproduz mais ou menos 0,20 graus Celsius por década. Então, muito complicado. E quando a gente coloca, por exemplo, 0,20 mais 0,2 por década, isso também é coleta de dados que passam por esses modelos. Você imagina um modelo utilizar inteligência artificial. É isso que reproduz a dinâmica atmosférica da Terra? De onde está inserido a parte físico-química nisso tudo? É? Não é. Não é. Isso precisa ser justamente mais apresentado, né, e bem mais investigado. Lá fora, é o que eu digo, lá fora, no exterior, né, esses dados vêm à tona. Aqui não. Aqui, todo mundo cala-te-boca, né, e vai assinar acordos, às vezes até sem ler, né, para proibir caminhões a diesel de rodarem nas estradas. Né. Aí depois voltaram rapidamente atrás. Né. Gente, se vocês gostaram dessa apresentação, não deixe de compartilhar, tá? Faça sua doação, QR Code, chave está na descrição, inscreva-se no Alerta do Tempo. Dá uma força para ambos os canais, tá? Torne-se membro lá do Alerta do Tempo. A imagem aqui, eu esqueci de explicar, né, a interpretação. Hoje em dia, a gente vive muita romantização da natureza, né? Se criou um viés, né, um ambientalismo barato, onde não se explica mais nada, não se investiga, né, causa, consequência, como ocorre o fenômeno, de onde que vem esse fenômeno, e a gente detém grande parte desse conhecimento. Tá? E esse conhecimento ele tem que ser reposto, porque infelizmente esse conhecimento foi jogado na lata do lixo. Forte abraço, muito obrigado aí pela sua companhia e participação.